Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Saudavelmente. Aqui nós trazemos semanalmente vídeos sobre psiquiatria, psicologia e saúde mental, com o objetivo de trazer esses assuntos de uma forma mais leve para vocês e ajudar a promover mais qualidade de vida. Hoje nós vamos conversar sobre uma dúvida que eu recebi na caixinha de perguntas do Instagram, falando sobre o que é a TCC, que eu tanto falo aqui nos vídeos e comento lá nas redes sociais. Inclusive, eu quero aproveitar para te convidar a me seguir lá no Instagram, tá bom? Mas então, o que é essa abordagem psicoterápica e o que significa a abordagem psicológica dentro do tratamento da psicologia? Quero te convidar a ficar até o final do vídeo para conhecer mais sobre esse assunto, entender mais nossos pressupostos filosóficos e técnicos, e também eu vou fazer uma indicação especial no finalzinho do vídeo, então fica até lá. Para explicar sobre a TCC, eu acho legal introduzir explicando também o que é, no aspecto geral, isso de abordagens psicológicas dentro da psicologia. Quando eu comecei a minha faculdade, eu lembro que eu achava que eu ia entrar na faculdade de psicologia e ia aprender a clinicar. Aliás, eu achava que era só isso, não tinha muito conhecimento sobre as outras áreas de atuação. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, comentem aqui no vídeo para eu trazer vídeos falando sobre esse assunto. Mas eu me recordo que logo no comecinho, nas primeiras aulas, os professores trouxeram essa questão das abordagens, dizendo que ao longo dos anos nós teríamos que escolher uma que a gente se identificasse mais. E essa abordagem, ela é responsável pelo nosso norte de raciocínio ao longo do nosso trabalho, independente da área da atuação que o psicólogo trabalha, e também na forma de condução técnica dentro do trabalho e fora. Na parte clínica seria basicamente dizer se a abordagem ela pede que o psicólogo atue de X maneira e também orienta que ele ensine para o paciente no pós-sessão, que a gente chama, algumas coisas para trabalhar novamente em sessão. Dentro da psicologia existem diversas abordagens psicológicas, principalmente nos primeiros anos da faculdade, a gente tem elas como matérias fazendo parte da grade, né? Dependendo da faculdade em que você estudar, também elas vão ser nortes das áreas, né? Então, por exemplo, eu fiz faculdade na Universidade Estadual de Maringá, a psicanálise era a abordagem mais difundida entre os professores das áreas da clínica e a área de trabalho. A área escolar era a abordagem histórico-cultural. Então, todas as matérias que a gente tinha em relação a essas formas de atuação tinham sempre pressupostos dessas abordagens, que seria a leitura mesmo, as discussões, tudo tinha essa mesma linguagem. Então a gente ao longo da faculdade vai experimentando, conhecendo nas matérias quais são as abordagens, vendo quais a gente se identifica mesmo, com a nossa forma de visão de mundo também, e também o que faz sentido pra gente em relação à própria atuação. E eu quero trazer aqui hoje, como eu citei no comecinho, uma explicação sobre a terapia cognitivo-comportamental. Caso vocês queiram conhecer mais sobre outras abordagens, eu convido a procurar aqui no YouTube psicólogos que atuem nessas áreas, porque eles vão poder dizer com mais propriedade, ok? Em comparação com as outras abordagens, a TCC ela é considerada um modelo um pouco mais diretivo e objetivo, porque a gente considera importante esse processo cooperativo do tratamento para a resolução dos problemas que o paciente está trazendo. Então, muito provavelmente você pode ter ouvido falar de colegas que já fizeram terapia, às vezes de ter feito com psicólogos que têm um modelo mais quieto, em que o paciente não escuta muito do evolutivo. Isso não é um modelo da nossa abordagem. A gente tende a trazer, não seria análises, como se a gente estivesse dando respostas, não é isso. Mas a gente tende a trazer algumas direções em alguns sentidos. Por exemplo, principalmente no início do tratamento, é importante a gente avaliar o caso e trazer alguma psicoeducação. Então, se a gente tem um paciente que está com um transtorno de ansiedade, a gente precisa trazer uma psicoeducação para ele entender o que é isso e qual é a explicação que a TCC traz sobre o desenvolvimento desse transtorno. Toda abordagem psicológica vai ter uma raiz filosófica.
A raiz filosófica da TCC é o estoicismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito interessante. Ele parte de um princípio que, através da lógica, a gente consegue descartar e identificar crenças falsas que afetam na forma como a gente sente sobre a gente mesmo. Então, entendendo que esse é o nosso pressuposto filosófico e pensando mesmo no nome, terapia cognitivo-comportamental, a gente parte muito desse princípio, considerando o cognitivo como a forma como a gente pensa. Então, sempre o terapeuta vai trazer na sessão algum questionamento. O que você estava pensando nesse momento? Para ajudar o paciente a entender o que esse pensamento tem uma relação muito forte, muito grande com a forma como ele está sentindo. Trazendo essa questão do pensamento como um norte do tratamento, a gente tem alguns conceitos, entre eles um dos principais é sobre as nossas crenças. Mas é muito diferente do que vem sendo falado por aí na internet sobre as crenças e os pensamentos, porque a gente não entende dessa forma tão objetiva de que é só trocar um pensamento por um positivo e que tá, ok, que tudo vai mudar. Não é isso. A terapia, ela ajuda a entender o porquê daquele pensamento e que esse pensamento quer dizer sobre a nossa história de vida, entendendo como ele foi construído e que está intimamente relacionado a um sistema de crenças, que seria como se a gente pensasse, por exemplo, num iceberg. A parte de cima do iceberg é os pensamentos e as crenças é o que está embaixo, que é a forma mais rígida. Então, se a gente tem crenças muito rígidas sobre a gente mesmo, em relação a achar que a gente não é capaz, que a gente não é capaz de seguir, de conseguir as coisas. Toda vez que a gente se deparar com alguma situação em que isso é colocado à prova, a nossa forma de pensar vai vir com pensamentos e interpretações muito negativas, que consequentemente vão trazer sentimentos negativos também. Então, a gente parte desse pressuposto ensinando o paciente a ele conseguir entender o que no momento atual dele, em relação aos problemas, às questões, estão relacionados nessa forma de pensar que foi construída ao longo da história de vida, trazendo assim questionamentos sobre como isso foi construído e também novas formas mais funcionais, formas mais saudáveis e mais realistas em que ele possa se sentir consequentemente melhor. Mas claro que a gente não vai falar só sobre pensamento, porque é importante também, considerando mesmo a palavra, né, terapia cognitivo-comportamental, entender os comportamentos. Então a gente entende que a forma de pensar e de se comportar influencia muito na forma como a gente se sente. Então, nessa parte comportamental, o terapeuta ele vai identificar junto com o paciente se ele tem alguma dificuldade, alguma inabilidade em alguma questão. Por exemplo, talvez as situações que estão gerando esses pensamentos e, consequentemente, esses sentimentos são situações em que o paciente tem muita dificuldade de se posicionar, de falar um não. Então, a terapia vai ajudar identificando as crenças relacionadas a isso, por exemplo, uma baixa autoestima, o que ele tem relacionado com esse não, o que ele quer dizer na história de vida dele, o que ele foi ensinado a pensar e a relacionar com esse não, como se ele não pudesse dar esse não, talvez, para as pessoas, como se isso fosse muito negativo. Então, questionando nisso, mas também trabalhando a habilidade de comunicação, que seria, por exemplo, um treino de assertividade dentro da terapia, em que a gente aplica o treino em sessão e também ensina o paciente e pede para ele aplicar no dia a dia. É muito importante isso. A terapia cognitivo-comportamental é muito cooperativa e colaborativa, porque é preciso que o paciente tenha uma noção da importância dele usar o que é ensinado, né, conversado e aplicado em sessão na prática do dia a dia, para aí sim ele observar e ter mudanças mais efetivas no seu comportamento. Uma questão que quem não se identifica muito com a TCC acaba sempre trazendo é que, além da gente trabalhar de uma forma muito objetiva, também a gente descarta ou desconsidera o passado. E isso é uma polêmica enorme dentro da psicologia, não vou entrar nisso, mas quero trazer uma opinião relacionada, óbvio, a muito estudo, a muita formação e a muita crítica sobre esse assunto. Isso é uma enorme mentira.
A TCC, ela considera os problemas atuais, ajudando o paciente a entender no atual o que na história de vida dele foi construído para caminhar no que ele está agora. E aí, consequentemente, trazer novas formas de se comportar e de pensar que possam ajudar ele a se sentir e ter uma vida mais saudável. Então, não tem como a gente falar sobre a forma como ele está pensando, como ele está se comportando, só considerando o agora ou até sendo só muito objetivo, como se o terapeuta fosse aquele modelo muito cético que ficasse lá só fazendo checklist e falando é assim que você tem que fazer. Não é isso. Quem faz terapia com a TCC sabe muito que a gente segue demais o conceito terapêutico, da importância de ter uma relação terapêutica, de confiança, e isso qualquer abordagem vai trazer. Então a gente não vai ficar trazendo toda hora coisas objetivas. Claro que a gente tem inúmeros protocolos, principalmente os modelos americanizados, né, que a gente brinca, traz muita necessidade de trazer mesmo em protocolo, e talvez eu acho que isso acaba limitando as pessoas a entender até que não é assim. Na prática a gente entende, através das supervisões, dos atendimentos mesmo, que é importante sim estimular o paciente a aplicar o que a gente está falando, o que a gente está trazendo. Então é importante que ele vá lá e treine essas questões, que a exposição para os medos ou para a ansiedade seja de X forma, mas também é importante que ele se sinta acolhido no problema dele, para desenvolver assim uma relação terapêutica de confiança e também entendendo que o que ele está demonstrando como dificuldade no tratamento tem muita relação com a sua história de vida. Mas também partindo do princípio, a gente não pode trabalhar os pensamentos e os comportamentos sem considerar uma história de vida, porque aquilo foi construído de alguma forma. Então, a gente trabalha traumas, mas sempre trazendo um olhar para tirar ele desse passado, não ficar ali fixo, trazendo assim um ressignificar, que a gente pode chamar, né? Dar um novo significado para tudo que ele já viveu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre como funciona a TCC. Deixem aqui nos seus comentários o que vocês acharam sobre o assunto, as dúvidas que vocês têm sobre também a TCC, porque a ideia é trazendo nessa série de vídeos sobre como funciona a psicoterapia, um pouco mais de informação sobre a TCC para vocês conhecerem mais também até as contextuais, que trazem a TCC de formas diferentes, tá? E a dica para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a TCC, eu falei que ia ser uma, mas vou dar uma dica bônus aqui também, é o livro Terapia Cognitivo-Comportamental para Leigos. É um livro bem pequenininho, é um pocket livro, em que você vai conhecer os principais pressupostos de uma forma bem simples, básica e também algumas técnicas. E a bônus é o site TCC para Todos. É um site que tem algumas questões mais focadas para os profissionais, mas vai ter muitos artigos e textos interessantes para o público leigo e indicações de livros de autoajuda que segue o pressuposto da TCC. Quero convidar vocês a curtirem o vídeo, se inscreverem no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos também e seguir a gente nas redes sociais. Até breve!